Fala pessoal, beleza? Hoje está mostrando aqui para vocês a utilização do Proteus na versão 24.10. Vou passar para vocês um pouquinho sobre a arquitetura dele, como que é a configuração, tentar expor aqui. Aqui eu estou fazendo a configuração do zero, do padrãozão mesmo. Ele vai começar a criar as tabelas, etc. Aqui, ó. Que faz, quem sabe faz ao vivo. O tipo de ambiente não foi definido, não precisa ser feitas no modo configurador. Olha lá. Então, aqui a gente não tem corte, não tem nada no ambiente, tá? No nosso vídeo. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no modo de configurador. Ele vai pedir o usuário e senha. Beleza. Ele precisa criar algumas coisas, vamos criar a partir da System Load. Ele vai vir aqui. Ele vai começar a criar. Mas vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui qual que é a estrutura. A gente precisa de um DBAX, certo? Então aqui é a estrutura do DBAX. Nós precisamos também de uma pasta, né, completa do Proteus. Então aqui eu tenho diversos Proteus, então aqui eu estou aqui com esse Proteus, com esta estrutura aqui. Então Proteus, vem aqui APO, binário e etc. Aqui no binário a gente tem um app server, que possui aqui as configurações desse meu app server. Então aqui a gente tem multilinguagens, estamos utilizando a versão 24.10, está nessa porta aqui desse IP, aqui está o nome definido e aqui tem o License Client e o Web App, certo? Com esta definição, nós também precisamos de uma definição de um License Server. Então eu fiz a instalação do último License Server da TOTOS. A partir daqui a gente só faz a instalação do License Server, sobe e pronto. Por quê? Porque é um ambiente de testes. Nós estamos utilizando a base de teste. Feito isso, a gente vai para os serviços. Aí a gente instala os serviços. Eu instalei aqui meu serviço do DBAX, está em execução. Instalei aqui meu serviço do License, está em execução. E instalei meu serviço do meu Proteus 24.10, está em execução também. Então aqui para vocês fazerem a instalação dos serviços é bem simples, né? A gente pega aqui o app server, entra aqui, cria um atalho para ele já está aqui como atalho. A gente vem aqui na propriedade e a gente coloca aqui o "-install". A partir do momento que a gente executa esse camarada aqui como administrador, ele pega e executa a instalação lá nos nossos serviços do Windows, correto? Bem simples dessa forma. Então, só para a gente deixar um pouco mais ilustrativo, vou estar pegando aqui e fazendo um desenho aqui para nós entendermos o que estamos falando. Então, aqui o que a gente precisa ter? A gente precisa ter primeiro uma camada que é a License Server. Então, aqui vamos colocar aqui License Server. Dentro dessa camada aqui, nós precisamos estar com a mais atualizada possível. Após a camada do License Server, nós temos que ter a camada do DBAccess instalado. Então, aqui a gente entra aqui com o DBAccess. Após essa camada de DBAccess, a gente tem que ter a camada do Proteus, que é a camada da versão que nós estaremos trabalhando, que no caso aqui é a camada 24.10. Isso tudo você baixa no site da TOTOS, né? Você tem os acessos, você consegue estar fazendo baixa os arquivos, faz a instalação do License Server, faz a instalação do DBAccess e faz a instalação do Proteus. O Proteus tem toda aquela estrutura de RPO, binário e a parte do Proteus Data com a System e etc. Tá? Então aqui é o conceito básico aqui de uma instalação. Conceito básico de instalação do Proteus. A gente
pode dizer que isso daqui é um conceito básico que a gente tem para estar fazendo a instalação. Ah, eu preciso do banco de dados. Ok, a gente tem aqui, eu tenho aqui um banco de dados, um SQL Server, né? Então, nesse banco de dados aqui no SQL Server, eu tenho a, a minha instância, né? Vamos dizer assim, e tenho o meu banco de dados aqui que eu dei o nome de 2410. Então, aí o Proteus aqui, ele está tentando trabalhar, está criando aqui, ó, a gente vai colocar aqui a produção, que ele não é produção, ele é um ambiente de desenvolvimento. Então, vamos clicar aqui, confirmar. A partir deste momento aqui, o TOTS começa a ter vida aqui dentro, né, dentro dessa versão 2410. Vamos voltar aqui na base de dados, a gente pode já ver que o sistema já criou algumas tabelas aqui de políticas, menus, tabelas do dicionário de dados e etc. Que é o que está correta a comunicação. Como nós fazemos a configuração de tudo isso daqui junto com o banco de dados SQL? Então, você primeiro tem que instalar o SQL. Eu não sei instalar o SQL. Isso daí é para outro vídeo. Eu posso mostrar a instalação do SQL. Então, você faz a instalação do SQL e cria o conector ODBC 64, que é o conector que vai conversar aqui com o DBAs. Tá? Então, com SQL criado, banco criado e o conector criado, vocês têm essa estrutura aqui para estar fazendo a instalação e utilização do Proteus na sua máquina. Se isso for um ambiente produtivo, esse License Server ele precisa, se for, vamos colocar assim, ó, se for um ambiente de produção, é necessário que tenha uma configuração no portal da TOTS do seu ambiente, né? Então tem que ter um ambiente criado. Você tem que ter um ambiente criado no portal da TOTS, senão você não consegue estar utilizando as suas licenças, né? As licenças aqui que você vai brincar com o License Server para jogar para o DB Access, para jogar para a camada de aplicação. Se for um ambiente produtivo, se não for um ambiente produtivo, basta instalar o License Server, basta instalar o DB Access e instalar o Proteus para continuar com o processo. Para a instalação de SQL, conector, ODBC, etc., nós vemos em um outro vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui eu queria só mostrar a arquitetura mesmo. Então aqui eu tenho a arquitetura do DB Access instalado, está dentro da minha arquitetura do Proteus 12.24.10. Aqui eu tenho a minha arquitetura do meu Proteus 12.10, Proteus Beam Server, que aqui eu tenho a parte de RPOs, aqui eu tenho a parte do binário, e aqui eu tenho a minha parte do Proteus Data, que aí aqui é um Proteus Data que nós temos aqui a System Load, que é importante para a gente estar colocando a versão. Então aqui é onde vai todas as partes de SXBRA, SDF, para que o sistema consiga criar e começar a ser utilizado. Feito isso, a gente consegue fazer a chamada via browser para essa versão 24.10. Poxa, como que é que eu faço a chamada via browser? Se nós viermos aqui no nosso app server ini, nós vamos ver que nós temos a opção aqui ó, do environment, né? Que aí aqui a gente está definindo RPOs e tipos de conexões. Aqui nós temos o nosso driver TCP e aqui nós temos a nossa conexão TCP/IP. Está no padrão 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o meu nome do serviço e aqui eu tenho a cláusula aqui para a utilização do meu License Server Client. E aqui eu tenho o Web App. Então, aqui que eu começo a chamar a porta Web App. Então, como eu estou num ambiente de desenvolvimento, uma máquina local, eu coloco aqui localhost barra 2109. Se eu colocasse o Web App barra, ele também funciona. Ele também funciona e chama, tá? Normalmente, quando nós colocamos nos servidores, nós temos que chamar dessa forma,
porque aí ele vai entrar via broker, vai entrar via slavers, etc. Quando a gente chama somente a porta, a gente está entrando somente naquele slaver. Então, desta forma, fica uma forma mais profissional. Ah, eu posso criar um HTTPS, colocar certificados, colocar um domínio? Pode, é possível fazer essa utilização. Aqui nós já acessamos o ambiente de configuração, de configurador e colocamos que é um ambiente de desenvolvimento. Então agora aqui eu vou colocar meu usuário e senha e vou estar entrando no Proteus. Agora sim a gente vai conseguir utilizar esse Proteus aqui. O Proteus, ele está totalmente básico, ele está até sem o menu, ó. Eu não coloquei o menu aqui porque eu não coloquei os menus na parte da System. Eu vou estar colocando os menus dele. Deixa eu até ver aqui onde eu baixei os menus para que eu possa jogar lá e atualizar os menus pelo Proteus. Atualizações aqui. Deixa eu ver aqui, ó, tem os menus. Então aqui, ó, eu vou jogar todos os menus para dentro dessa versão. Então eu volto aqui, ó, Proteus Data, System. Vou jogar os menus aqui e vou acessar o ambiente via configurador novamente. E eu vou pegar aqui a sigla CFG. Vou colocar o meu usuário. E vou acessar aqui. Aí eu venho aqui em ambientes, cadastros, menus. Aí ele vai carregar, ele não tem menu nenhum. E aqui nós vamos clicar aqui em atualizar. Na hora que a gente clica em atualizar, ele vai correr todos os menus que eu joguei lá na System. Aí eu vou pedir aqui para ele atualizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar os meus menus. E dessa forma, eu já crio os menus mais novos que temos para estar utilizando junto com o Smart View, que eu vou gravar um outro vídeo para a gente estar tratando essa questão também. Então, aqui ele está criando todos os menus. Está atualizando o CFG também. Siga com, e aqui ele vai passando por todos esses menus. Feita a importação dos menus, aí nós vamos acessar novamente o ambiente para estar fazendo a tratativa. Por enquanto que ele carrega aqui os menus, eu vou colocar aqui uma informação dentro do TCP, dentro do driver, que eu vou ativar a parte do... Deixa eu ver aqui, do multiprotocol. Aqui, ó. Eu vou ativar a parte do multiprotocol. Então eu vou entrar aqui, ó, no meu INI. Eu já tenho. Vou colocar aqui multiprotocol. E eu tenho que informar também aqui a parte do meu app. Que aí eu vou informar aqui, que eu vou passar a informação que esse app environment que fica dentro dessa general. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro da general, eu vou colocar meu app e aqui eu coloco o meu environment. Então aqui eu ativo o multiprotocol e coloco o meu environment. Eu não costumo deixar o multiprotocol ativo quando eu estou em ambiente de desenvolvimento, porque aí ele derruba o The-Web Engine e aí eu preciso ficar reiniciando o serviço. Eu não gosto muito, porque eu utilizo o Build Key User. Então, eu normalmente deixo desativado, mas eu vou deixar aqui ativado só para a gente ver as novas funcionalidades que tem aí nessa versão web, né? Nessa nova versão 24.10 com a versão web. Então, vamos ver aqui, ele está carregando, já está lá no siga PS, PLS. Um pouquinho ele vai estar terminando a atualização aí dos menus.
Obviamente, temos que configurar VS Code. Do VS Code, temos que aplicar os acumulados, os patches, lib, para ficar um ambiente totalmente atualizado. Como não é um ambiente produtivo, é um ambiente de testes e desenvolvimento, então eu não baixei todos os pacotes. Baixei o pacote mais básico e estou mostrando aqui para vocês como funciona. TMS está aqui, baixando, está atualizando. Ah, eu poderia só atualizar o Sigafart, por exemplo, que é o que eu entrei lá e não tinha menu? Sim, poderia. Vamos lá, deixa ele baixar aqui todos os menus. O correto é você sempre jogar todos os menus. Aqui ele terminou os menus. Então, quando a gente clica aqui em sair, se a gente voltar, você vai ver que ele já carrega todos os menus aqui. Então, dessa forma, nós já temos o nosso menu carregado. Aqui eu vou sair da aplicação novamente, vou entrar como SIGADV. Ainda não está utilizado a parte do... Ó, o que, que aconteceu? Ó, vamos dar uma olhada. Ó. Ele está tentando carregar a questão do multiprotocol. Ele não está conseguindo. Por quê? Porque eu tenho que reiniciar o meu ambiente porque eu alterei o meu ini. Então, aqui eu vou reiniciar meu ambiente. Beleza, reiniciado o ambiente. Então, quando nós voltarmos aqui, ó, ele vai chamar e aí ele já vai chamar a nova telinha, né, que é aquela telinha do multiprotocol, que é essa telinha aqui do Topson. Aí quando a gente entra aqui ó, em admin, entra aqui na parte da senha. Aqui tem uma parte que para mim fez muito sentido e é muito útil para mim. Eu gosto de utilizar VS Code desta forma, né, totalmente escuro e etc. Para mim, esse modo escuro ficou show de bola, muito bom para estar trabalhando dentro do Proteus. Então, aqui a gente vai entrar, vou entrar no ambiente financeiro, aqui a gente já pode ver que já tem os menus. Ó. Aí os menus estão aqui. E aqui o mais interessante que eu quero mostrar no próximo vídeo vai ser a parte do Smart View. Vou mostrar a configuração para vocês do Smart View com a nova versão aqui da 2410. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sino para que vocês recebam mais informações sobre atualizações do mundo TOTOS. Vou estar aí tentando melhorar os vídeos também. É uma produção um pouco mais rústica, é uma produção caseira, mas com o tempo aí vou pegando mais o jeito de falar, vou pegando mais a forma de mais simples. Deixem comentários aí, até mesmo sugestões, né, de vídeos, do tipo, se fosse assim ficaria mais legal e etc. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, até o próximo vídeo aí. Espero mostrar o vídeo do Smart View, a instalação do Smart View, e também quero mostrar depois a instalação de um SQL e comunicação do SQL. Fechado? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.